Logaritmos. Meu Deus, o terror. A fera, a besta que ataca todos no vestibular. Sai! Ai, calma! Aquela matéria que quando cai eu quero morrer, mas eu não consigo aprender. Então, eu estou aqui para isso. Eu sou o professor Jess e o meu objetivo nesta aula é te ensinar logaritmo. Logaritmo. Ah, Jess, mas você nunca vai conseguir. Ninguém nunca conseguiu. Quem conseguiu? Vamos juntos. Tenha fé. Um pouco de fé sempre faz bem. Mas é claro que antes da gente começar a falar de log, eu quero te contar uma coisinha. Primeiro, parece que log foi uma invenção do inferno. Então morre, diabo! Que surgiu do nada. Como que essa história apareceu para nós? E segundo, será que isso serve para alguma coisa? Muito bem, a invenção de log não é nova. Na verdade, a invenção aconteceu mais ou menos, se é uma invenção, por volta de 1617. Nesta época, o mundo experimentava um fenômeno muito grande chamado as Grandes Navegações. Eu tenho certeza que você não matou as aulas de história e sabe o que foi as Grandes Navegações, né, Lindão? Não. Então, nesta época, para fazer navegações, para navegar, envolvia-se cálculos enormes, extensos, com números gigantescos. Vai lembrar que nesta época não existia computadores, nem calculadoras ou máquinas que pudessem fazer esses cálculos de forma rápida. Então os cálculos eram literalmente manuais. Além das grandes navegações, havia também a astronomia, que nesta época estava em alta, principalmente com Kepler, Tycho Brahe e outros grandes astrônomos da época. Problemas é que a astronomia, você já deve imaginar, também envolve números gigantescos, piores até muitas vezes do que o das grandes navegações. E por que era problemático? Porque as operações principais envolvidas eram multiplicação e divisão. Nesta época, um senhor respeitável, nobre escocês, chamado John Napier, que é na verdade um barão de Merchiston, ele estava trabalhando em algumas ideias matemáticas baseadas nas fórmulas de Protasférese lá da trigonometria. É verdade. Se você não sabe, vai ter essa aula aqui no nosso canal sobre fórmulas de Protasférese e também numas sequências numéricas muito interessantes. Ele não era matemático funcional. Não. John Napier era um barão escocês, mas que tinha na matemática um segundo amor, além, claro, dos seus negócios. Bom, e aí? Nesta época, ele começou a pensar uma maneira de simplificar os cálculos. E depois de muito pensar, em 1617, ele lança o livro Minificium Logarithmo Canonius. Meu Deus! Que significa a maravilha dos logaritmos. Nesse livro, ele expunha uma nova ferramenta que era muito promissora. Qual era o objetivo? Através desta nova ferramenta chamada logaritmo, você conseguiria transformar operações de multiplicação e de divisão, que envolvia números muito grandes e chatos, em soma e subtração. Cá entre nós, somar e subtrair é muito mais fácil do que apenas multiplicar ou dividir. Vindo essa ideia, depois ele teve o apoio de Henry Briggs, que era um matemático da Universidade de Oxford, que foi o grande pai do que nós chamamos de logaritmo de base 10. Através da invenção do logaritmo, que eu vou te apresentar agora, ficou muito mais fácil você navegar ou calcular coisas da astronomia, porque o trabalho foi reduzido enormemente. Nesta época, começou a ser impressa as primeiras tábuas de logaritmo. E para que serve logaritmo hoje? Hoje, esta invenção, que não é tão nova, tem aplicações profundas. Você utiliza logaritmo, por exemplo, para calcular o pH de substâncias. Lembra disso? Quando você calcula o log da concentração de íons, você está mexendo com logaritmo. O log hoje é utilizado também para medir a intensidade sonora,
a intensidade de uma onda sonora. E claro, quem aqui não se lembra que uma das grandes aplicações de logaritmo é na famosa escala Richter, que calcula a intensidade dos terremotos. É uma escala que mede a intensidade com os danos, famosa escala Richter, que também é uma escala logarítmica, ok? Além de tudo isso, você tem meia vida, blá 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 blá, mais um monte de coisa que você pode aplicar a esta área. Portanto, log tem sim as suas aplicações. Portanto, sem mais demora, simbora para nossa aula. Eu sou o Jess e vou pedir para você nos acompanhar. Solta a vinheta! Então, pessoal, bora falar de logaritmo. Mas antes de falar de logaritmo, um conselho técnico para você. Esse vídeo é muito mais legal se você assistir no computador ou numa TV, porque a gente vai usar o quadro e às vezes você pode ficar com dificuldade de ver as letras. Detalhe, verifique também a resolução do seu vídeo nessa engrenagemzinha que fica bem aqui do lado do player aqui, ó, e verifique qual é a resolução. 144, 360, não é legal. Põe pelo menos 720 aí para acompanhar a aula com perfeição. Beleza? Prontinho? Organizou a qualidade do vídeo? Então simbora. Ah, e não se esqueça, tela cheia! Tela cheia, vem com o Jess. Simbora conversar então sobre logaritmos. Esse que é o nosso tema central, o tema da aula de hoje. Logaritmo que causa pavor, pânico em muitos alunos, em muitos vestibulandos, mas aqui a gente vai desmistificar essa bagaça, beleza? Vem com o Jazz então. Primeiro, antes da gente apresentar as operações com logaritmo, aquela coisa toda, nessa primeira aula nós temos dois objetivos. Quais são os objetivos nossos? Primeiro, definir logaritmo e apresentar suas condições de existência. E segundo, mostrar para vocês as chamadas propriedades da definição ou consequências da definição. Beleza? Vem com o Jazz então. Primeira coisa aqui, nós vamos colocar os elementos. Eu vou ficar assim, ó, para não atrapalhar você a anotar, tá bom? Bora falar sobre os elementos. Então, muito bem. Log BA igual a x. Antes da gente ver como vai fazer conta com isso aqui, eu preciso conhecer a nomenclatura para entender quando eu falar logaritmando, base e coisas afins, tá bom? Então vem aqui, ó. Primeiro, nós temos este B. Esse B, deixa eu colocar essa tampinha aqui para facilitar a minha vida. Ó, esse B que está aparecendo aqui para você é justamente o que nós chamamos de logaritmando, ok? Logaritmando. O A, que é esse cara que está aqui embaixo, A é a nossa base. A é a nossa base. E o X é efetivamente aquilo que nós chamamos de logaritmo, ou seja, o resultado desta operação aqui vai ser o meu logaritmo. Beleza? Tranquilos? Então você sacou aqui, então, quais são os elementos? Logaritmando, base e logaritmo. Uma coisa importante é que existem milhares de bases, infinitas bases, porque a base é um número real qualquer. Claro, a gente vai ver aqui algumas condições de existência para ela, mas ainda assim existem infinitas possibilidades. Mas existem duas bases que se destacam. Então, o meu segundo passo aqui é falar para você duas bases notáveis, tá? Alguns livros chamam isso aqui de sistemas de logaritmos, sistemas logarítmicos. Bom, quais são as bases notáveis? Quando o log foi elaborado, ele inicialmente foi concebido com a base chamada base E, tá? Então, esta base, ela aparece bastante na literatura científica, a base E, e a perguntinha que fica é, quem é esse E?
Esse E, na verdade, ele é um número racional que é aproximadamente 2,718. Alguns livros, eu particularmente, chamo esse cara de algarismo natural, tá? Ou algarismo neperiano, tanto faz, apesar de não ser um algarismo na perfeita definição da palavra, tá bom? Então, esse cara é muito comum de aparecer em exercícios, em literatura científica. Então, log de B na base E quer dizer log de B na base 2,718 e uns quebrados lá para frente. Detalhe importante, você pode escrever assim, mas é mais normal, digamos assim, ou é mais comum, não é normal, mas é mais comum, log de B na base A ser escrito simplesmente como ln de B. Então, sempre que você vê isso aqui, ln, minha gente, ln significa log de base E, beleza? Ok? E é por isso que esse logaritmo aqui, muitas vezes é chamado de logaritmo natural, ou logaritmo, ó a palavrinha-chave, neperiano. E você já sabe por quê? Nós já comentamos em homenagem a John Napier, um dos pais do logaritmo. Você viu no comecinho aqui da nossa apresentação da matéria. Muito bem. Então a primeira base notável é a base E. Fechado? Segunda base notável que nós temos, a nossa segunda base notável é a base 10, tá? A base 10, ela é extremamente comum, também é conhecida como base de Briggs, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, log de B na base 10 tem uma convenção. Você não precisa escrever a base 10, basta você escrever log de B, tá bom? Então, se não tiver nada escrito aqui embaixo, nada aqui, você já sabe que a base é 10. Suave, tranquilos? Então vem com o jazz aqui, vamos fazer uma recapitulação. O que eu sei desta bagaça? Eu já sei que a forma de escrever é essa, log de B, A igual a X, já sei que esse B é logaritmã, anotou? Já sei que esse A é a base e já sei que esse X é o famoso e famigerado logaritmo. Também sei que esta base, as bases mais notáveis, ou seja, as bases que vão aparecer com mais frequência, serão base E, onde o E é mais ou menos 2,708 nos quebrados, como eu falei, ele é irracional. Log de B na base A, você pode escrever como ln de B, do jeitinho que está aqui, tá certo? Também chamar de logaritmo natural ou neperiano. E a outra base notável que nós temos, bora fazer uma marcação aqui, a outra base notável que nós temos é a base 10, que também chamar de base de Briggs. Log de B na base 10, você pode escrever sem colocar o 10 aqui. Suave, galera? Tranquilo, de boa na lagoa. Então vem com o jazz aqui para o seguinte, depois que eu conheci a estrutura desse cara, agora que eu sei o que é um log, quais são os seus elementos e quais são as principais bases, a gente finalmente tem condição de entender a definição, ok? Então simbora aqui com o jazz para a definição. Qual é a definição de log? Bom, nós dizemos o seguinte, log, presta atenção, hein? Log de A na base B igual a X, ok? Implica em dizer, aí nós temos uma regrinha, que é a chamada regra da semivolta, que diz assim, ó, vou até pôr em vermelho aí para aumentar a visibilidade para você. Ó, B elevado a X é o quê? Igual, alright? Ok? B elevado a X é igual a, olha que massa, olha que doido,
Estou dizendo para você que B elevado a X é igual a A. Ah, papai, agora eu estou entendendo esse negócio. Agora faz assim, vou até apagar isso aqui, porque isso aqui vai virar bagunça se eu fizer isso aqui. Ó, o que eu quero que você entenda é a operação. Isso aqui é vida para você, criatura. Jazz, eu tenho probleminhas com letras. Aliás, a minha vida acabou desde o dia que a matemática ganhou letras. Para que matemática tem letra, Jazz? Vamos lá traduzir isso aqui com um exemplo? Vem comigo aqui, ó. Exemplos de aplicações disso aqui para você entender a propriedade. Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o log de 100 na base 10. Então não vou escrever, tá? Quanto que é o log de 100 na base 10? Não sei, professor, não sei. Chama esse cara de K. Pode ser? Não, não gosto, quer chamar de X. Pode ser de X também, você que sabe. A letrinha, você que escolhe. Qual é a regrinha? Ah, professor, você disse que quando não tem nada escrito, tem um 10 aqui, certo? Isso. Aí eu faço 10, 10 elevado a K tem que ser o quê? Igual a 100. Então, 10 elevado a K igual a 100. Só que 100, você tá ligado que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Lembra qual é o nosso pré-requisito? Qual que é o pré-requisito que a gente tem? Lá em exponencial, deixar as bagaças na mesma base, não é isso? Mesma base. Cortou, K é igual a 2. Fechou, tá aqui, ó. Então quer dizer que o log de 100 na base 10 é igual a 2. Vamos mais um exemplo? Pega esse cara aqui, ó. Log de 1024 na base 2. Log de 1024 na base 2. Quanto que é isso aqui? Sei não, professor. Sabe. Você sabe tudo, moleque. Ó, faz o seguinte. Pega esse negócio aí e chama de J, em homenagem a mim, Jazz. J, beleza? Vamos lá aplicar a regrinha? Vem comigo, ó. 2 elevado a J é o quê? Igual. Vamos apagar isso aqui? Cadê o apagador? Vem comigo aqui. Vamos liberar esse negócio. Vamos liberar espaço. Vamos liberar espaço para esse negócio aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Olha aqui. Log de 1024 na base 2 igual a J. Então quer dizer que 2 elevado a J é igual a 1024. Ô, Jazz, tá de sacanagem comigo, Jazz. Não sei fazer 1024 na base 2, não. Vem aqui no rascunho, vai no rascunho, pegou a folha de rascunho, lá no Enem tem rascunho, tá, gente? Ó, 1024, qual que é a minha base, né? Base 2. Então começa com ela. Por 2, 502. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Nem coube aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1024, na verdade, é 2 elevado a 10. E aí, cortou as bases, o nosso J vale 10. Ou seja, meus queridos, log de 1024 na base 2 vale quanto? Vale 10. Fala sério, hein? Fala sério, moleque! Tamo junto, pessoal. Beleza? Anotaram? Entenderam? Se você entendeu, que bom, deixa o joinha. Se não entendeu, deixa o joinha e deixa o comentário. Bom, e agora? Agora é o seguinte, deixa o comentário perguntando, viu? Pelo amor de Deus. A questão é o seguinte, definição tá ok? Definição tá ok? Ótimo. Então agora, dá continuação aqui com o Jazz. Essa definição, o log, não pode existir para qualquer coisa. Existem algumas regrinhas para isso aqui, tá bom? Quais são as regrinhas? Então, a nossa terceira parte aqui é o seguinte: existe condições de existência. Vou pôr no singular. Condição de existência. Não é assim bagunçado não, menino, tá? O negócio não é complicado assim não. Vem comigo aqui, ó. De novo, log de B na base A
igual a x. Você percebeu pela definição? Olha aqui a definição. Você percebeu que quando a gente aplica a definição, esse log se transforma numa exponencial? Lá nas exponenciais não tem regrinhas para a base da potência? Não tem? Dá uma pesquisadinha, ó, função exponencial. Tem regrinha, não tem? Se você quer playlist função exponencial, posta aqui para nós. Fala, Jazz, quero função exponencial, tá ligado? Então olha só, pense comigo assim. Se esse log se transforma numa exponencial e a base do log é a base da exponencial, então as condições de existência para a base da exponencial é a mesma para a base do log. Professor, mas eu não lembro. Como assim? Vem comigo aqui então, ó. Vamos lá. Para não ficar baixo demais para você, eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá bom? Vem aqui comigo, vem aqui, ó, esse cantinho aqui, nessa parte do quadro aqui, né? Olha aqui, a ideia é o seguinte, vamos dividir. Se você pegar ali, primeira coisa, a nossa base, não existe log de base zero. Já vou começar dizendo isso. O nosso log nunca tem base zero. Segunda condição, você já sabe por quê, né? Se a minha base for zero, vai ficar 0 elevado a x. 0 elevado a x é um baita problema. Ele pode ser zero, ele pode ser indefinido ou ele pode ser indeterminado. Então, base zero é fria. Sua base também não pode ser 1, tá? Sua base também não pode ser 1. Por quê? Porque se você fizer base 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Aí perde a natureza, o caráter de log, tá bom? Então, o seu A não pode ser 1. O que mais, professor? Bom, além do seu A não ser 0, além do seu A não ser 1, o seu A não pode ser negativo. O seu A tem que ser um número positivo. A sua base tem que ser positiva. Por quê? Porque base negativa vai gerar números complexos. Cheguei a esfriar o coração aqui agora, né? E nos complexos não é assunto relacionado para nós aqui. A gente não trabalha a nível de vestibular com função de variáveis complexas, tá bom? Então, para nós aqui, o que nós temos é essas condições. Beleza, o nosso A tem que ser positivo, a nossa base. Então, quer dizer que a minha base não pode ser 0, a minha base não pode ser 1 e a minha base tem que ser positiva. Juntando isso aqui tudo, junta aí, a gente escreve sinteticamente assim, ó, a minha base, ela é um número real, beleza? Número real positivo, porque não pode ser negativo. Detalhe, não pode ser 0, aí a gente coloca um asterisco assim, ó, tá ligado? Não pode ser 0, asterisco. E também não pode ser 1. Então eu ponho um menuzinho aqui, ó. Menos, esse mês ficou horrível, hein? Pelo amor de Deus. Menos, um pouquinho mais para frente aqui, ó. Não pode ser 1. Então você escreve menos 1 aqui, ó. Saquei, Jess. Você é fera mesmo, hein? Obrigado, eu sei. Ó, a ideia é o seguinte. Então eu já sei que a minha base tem que ser número real positivo, não pode ser 0 e não pode ser 1. Gravem isso pelo amor de Jesus. Alô, FUVEST! Alô, UFO! Alô, Paulista em geral! Alô, particular! Isso aqui é cobrado pra caramba, viu? Condição de existência de logaritmo. E aí acontece uma coisa interessante, né? Porque se a minha base faz isso, significa uma coisa, lembra? Se a minha base aqui, ó, volta aqui. Se a minha base não pode ser 0, se a minha base não pode ser 1, se a minha base é sempre positiva, eu já falei isso aqui, but I'm gonna repeat for you, alright? É o seguinte, a sua base positiva nunca vai parir um filho negativo, criatura. Vou repetir, olha pro Jess, olha aqui nos olhos azuis, tá ligado? A base positiva, foco nos olhos azuis, isso. A minha base positiva só vai gerar números positivos, tá ligado? Então quer dizer aqui, ó, que esse A, quem que é o A?
Quem que é o A? Aqui no meu caso aqui é o B, né? Esse B, que é o filhote disso aqui, o filhote não é o B? Esse B sempre será um número positivo. Será que isso cai? Você vai ver nos exercícios, meu filho. Gravem, logaritmando sempre é o número positivo. Tá ligado? Muito bem. E aí, pra gente terminar essa primeira aula, a gente vai ver aqui as consequências dessa definição. Olha que maravilha! Consequências da definição. Vem com o professor Jazz. Vem com o professor Jazz. Professor, você não vai cantar musiquinha não, porque eu não tenho esse talento. Tem gente aí que tem talento para cantar. O jazz é uma negação. Então, não vou cantar musiquinha, mas vou fazer o meu melhor para você entender esse negócio aí. Beleza, gente? Estamos juntos, sim ou não? Sim ou não? Fala sim para mim, isso. Isso, eu ouvi. Muito bom, entendeu? Não, não. Então volta. Pega esse vídeo, volta um pouquinho, reassiste, tá bom? Tenho certeza que você vai entender. Muito bem. Consequências da definição. São 3. Quantas? 3. Quantas? 3. 3. Vem comigo aqui. Primeira consequência é essa aqui, ó. Log de A na base A. Galerinha, ó, olha aqui pro Jazz, Professor Jazz, log de A na base A é sempre 1, né? Por quê, professor? Por quê? Porque se você aplicar a definição, A elevado a 1. Olha aqui para você ver, ó. A elevado a 1. Qualquer coisa elevado a 1 é o quê? Igual a ela mesmo. Tá entendendo? Demonstração, não precisa nem escrever a demonstração aqui, né? Por que o log de A na base A é igual a 1? Porque A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá entendendo? Ótimo. Então, guardem isso aí. A primeira propriedade que nós temos é essa. Log de A na base A igual a 1. Segunda propriedade que nós temos. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. Gente. Jesus Cristo. Olha só. A elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0, que não seja 0, claro. A elevado a 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é sempre igual a quanto? É sempre igual a 1. Lembra dessa regrinha de potenciação? Lembra? Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Então tá aqui, ó. Por que o log de 1 na base A é igual a 0? Justamente por isso, porque A elevado a 0 vai dar 1. Qualquer coisa elevada a 1 é 0. Aliás, qualquer coisa elevada a 0 é 1. E a última consequência da definição que nós temos, the last one, nós temos log, aliás, vou até pôr assim, ó, A elevado a log de B na base A. Gravem essa. Essa aqui é, A elevado a log de B na base A. O que significa isso? Eu tenho uma potência onde o meu expoente é um log. Vou repetir para você. Eu tenho uma potência onde o meu expoente é um log. Mas preste atenção aqui. Vou fazer de roxinho. Purple for you, ok? A base do log é A. A base da potência é A. Jovens padawans, quando isso acontecer, quando você tiver uma potência, o expoente for um logaritmo e a base da potência for a base do log, sua resposta é esse carinha aqui, ó. É o próprio logaritmando. Sua resposta é B. Professor, não acredito. Não. Você tá zoando com a minha cara. Aqui, meu filho. Porque aqui é assim. A gente mata a cobra e mostra o instrumento que matou. Tá certo? Então, demonstração. Vem com o Jazz aqui. Caminhando para o final da primeira aulinha de logaritmo nossa.
Deixa o professor, então, mostrar que isso é verdade. Para provar isso aqui, gente, é bem simples, tá? Pensa assim, ó. Você quer mostrar isso aqui, certo? Quanto que é A elevado a log de B na base A. Me faz um favor? Pega o seguinte, ó. Pega esse log aqui. Vem cá, escreve aqui, ó. A elevado a log de B na base A. Quanto que dá isso aqui? Vamos lá, então. Pegue esse log de B na base A e chame isso aí, por exemplo, de X, pode ser? Então vem aqui embaixo, ó, vem aqui, vou pegar log de B na base A e vou chamar de X. E aí, Jess, deixa eu ficar assim para tampar a sua visão. Ó, peguei log de B na base A, chamei de X, tá aqui, e agora eu vou aplicar a definição, ó, A elevado a X é o quê? Igual a B, beleza? Então tá aqui, ó, A elevado a X é igual a B. Mas, queridona, diga aqui pro Jess, quem que você chamou de X, hein? Quem que chamou de X? Olha aqui pra mim, quem que é o X? Quem que é o X? Log de B na base A. Então agora é só você trocar, olha aqui, ó, A elevado a log de B na base A. Isso é igual a B. Presta atenção, eu peguei esse X e troquei por quem ele é originalmente. Olha aí, ó, foi só fazer a troca. Demonstramos a propriedade, menininho. Beleza, galera? Tá aí, ó. Log de A elevado a log de B na base A realmente é o próprio B. Sacou a ideia? Com isso a gente prova que esta regrinha é verdade. Isto é verdade. Então, ó, quais são as três consequências da definição? Log de A na base A igual a 1, log de 1 na base A igual a 0, e se você tiver uma potência de base A, o expoente for um log também de base A resposta será o logaritmando desta bagaça. Só para dar um exemplozinho para você, pensa assim, ó, olha eu derrubando as coisas aqui, ó, eu vou te falar um negócio, depois meu editor fica bravo, diretor fica bravo comigo. Olha aqui comigo, ó, só para dar um exemplozinho para vocês rapidamente, jogada rápida, π elevado a log de 3 na base π. Você tá de sacanagem, isso é π, velho. E daí, eu tenho uma potência, qual que é a base da potência? π. O expoente é um log, qual que é a base do log? π também. Quando a base da potência é igual à base do log, o resultado é o logaritmando. Então isso aqui vai dar o próprio 3 e já era. Beleza, galera? Tranquilos? Gente, a gente vai ficando por aqui. Essa foi nossa primeira aula de log. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Verifique se você já é um inscrito aqui no canal. Se não for um inscrito, faça isso agora. Já devia ter feito, na verdade, né? Vamos ser sinceros, tá? Até agora não se inscreveu? Clica no sininho de notificação, ative a opção todos e, claro, deixe o comentário. E dá uma força pro Jazz, vai. Distribua este link, este vídeo entre os seus amigos, entre aquela pessoa que você conhece e que está sofrendo com log no colégio, no cursinho. É nóis! Na próxima aula, a gente vai voltar para falar sobre propriedades operatórias e mudança de base. Suave, tranquilo, olha, ó, um beijo do Jazz, até a próxima, se Deus quiser. Hora da matemática, matemática sem complicação. É nóis!